Olá pessoal do 7º ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de História. Gostaria de convidá-los a assistir a nossa aula de número 30, sob o título O Brasil Holandês, o período que vai de 1630 a 1654 da presença holandesa no Brasil, que você poderá encontrar no seu livro didático a partir da página de número 208. Vamos nessa então? Então pessoal, os holandeses sempre tiveram uma participação efetiva na história do Brasil. Desde quando os portugueses começaram com a indústria açucareira, os holandeses trabalharam em parceria com os portugueses, auxiliando na produção, no refino e na distribuição do açúcar na Europa. E os holandeses, de certo modo, sempre tiveram parte do lucro do açúcar produzido no Brasil em parceria com os portugueses. Só que essa realidade ela seria mudada radicalmente com a União Ibérica em 1580. E eu explico. Até 1580, quem geria o Brasil era Portugal, e os portugueses sempre tiveram uma relação muito amigável com os holandeses, participavam juntos da produção do açúcar e dividiam os lucros. Só que em 1580 houve a União Ibérica quando a Espanha anexou Portugal e todas as suas colônias, incluindo o Brasil, ao domínio espanhol. O problema é que a Espanha sempre teve um passado de intrigas com a Holanda. Eram antigas rivais e por conta disso, quando a Espanha assumiu o domínio de Portugal e do Brasil, proibiu a participação holandesa na produção açucareira. E os holandeses que estavam acostumados com esse lucro, agora já não tinham mais, porque a Espanha, rival da Holanda, proibiu que essa atividade de parceria continuasse. Os holandeses então entraram em desespero e, numa atitude desesperada, promoveram uma invasão ao Nordeste brasileiro, a primeira invasão holandesa, na Bahia, em 1623. Criaram na Bahia a Companhia das Índias Ocidentais, mas foram expulsos 3 anos depois, em 1626, e planejaram um retorno, uma nova invasão ao Nordeste brasileiro, dessa vez a Pernambuco. Invadiram Pernambuco em 1630, para estabelecer aqui o Brasil holandês. Dizer que não foi fácil conquistar Pernambuco. Pernambuco era uma capitania muito próspera, rica e com muitos engenhos de açúcar, por isso era muito bem protegida. As tropas de Matias de Albuquerque, que comandavam e protegiam Pernambuco, resistiram durante 4 anos às investidas holandesas no litoral pernambucano. Só que um motivo foi determinante para os holandeses finalmente conquistarem Pernambuco e estabelecerem no Nordeste o Brasil holandês. Que motivo foi esse, professor Rubens? Um dos homens das tropas de Matias de Albuquerque, um homem experiente, bastante conhecedor do litoral pernambucano, da estrutura pernambucana, Domingos Afonso Calabar, o Calabar, como ele é conhecido, Calabar rompeu com as tropas de Matias de Albuquerque e passou a fornecer dados importantes sobre Pernambuco aos holandeses. Com esse auxílio de Calabar, os holandeses finalmente conseguiram conquistar Pernambuco em 1634, após 4 anos de tentativas. Estabeleceram a capital do que eles chamaram de Brasil holandês em Recife, e a partir de Pernambuco começaram a conquistar as regiões vizinhas, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, do Ceará, do litoral do Maranhão e do Piauí. Estabeleceram o Brasil holandês e entregaram o poder a Maurício de Nassau. Quando Maurício de Nassau chegou a Recife, suscitou entre a população local aquela dúvida, né? Alguns achavam que ele seria um bom governo, outros achavam que ele seria um mau governo. Toda vez que alguém novo vai assumir, geram aquelas dúvidas, né? E Maurício de Nassau, ao assumir o comando do Brasil holandês em Recife, mostrou-se um governo muito bom. Maurício de Nassau fez 3 coisas importantíssimas no Brasil holandês. A primeira delas foi tratar de modernizar Recife. Recife foi escolhida pelos holandeses para ser a capital do Brasil holandês. E a cidade então precisou de uma reforma urbanística. Maurício de Nassau então pediu auxílio da coroa holandesa e promoveu essa urbanização. Deixou Recife uma cidade moderna, organizada, estruturada, e agradou muito a população recifense pelas modernizações que fez na cidade, pelas obras de infraestrutura como pontes, igrejas, templos, reforma de praças, ruas, pavimentação. Recife ganhou um novo rosto, né? Uma nova forma, bem mais moderna. Outra coisa que agradou a muita gente no Pernambuco, no Brasil holandês, é que Maurício de Nassau concedeu linha de empréstimos, linha de crédito para os fazendeiros, os senhores de engenho aumentarem sua produção açucareira. E adotou uma política de tolerância religiosa. Os holandeses que ocuparam o Brasil holandês eram calvinistas, mas não perseguiram católicos no Brasil holandês e nem judeus que já existiam no Brasil. Concederam liberdade de credo para que eles continuassem professando livremente suas religiões.
Maurício Nassau agradou a muita gente no Brasil holandês, mas infelizmente terminou sendo demitido pela coroa holandesa, acusado de corrupção, desvio de dinheiro holandês. Com a demissão de Maurício Nassau, gerou uma revolta da população no Brasil holandês. Então, em 1644, essa população organizou um movimento para expulsar os holandeses de Pernambuco e do Nordeste. Sem Maurício de Nassau, eles não queriam o domínio holandês. O que acontece é que em 1644, a população de Pernambuco e do Brasil holandês organizou a insurreição pernambucana e iniciou o processo de lutas para expulsar os holandeses da região. As lutas intensificaram-se até 1648, quando houve a batalha final e definitiva, que selou a vitória do Brasil holandês, do povo do Nordeste sobre os holandeses. Foi a Batalha dos Guararapes, em 1648. Aí ocorre a vitória definitiva dos brasileiros e o início da saída dos holandeses do Brasil. Eles foram expulsos, começaram a se retirar do Brasil holandês em 1648, mas era um número tão grande que os últimos holandeses só deixaram o Brasil em 1654. E o pior, deixaram o Brasil e foram para as Antilhas, na América Central, iniciar a indústria açucareira lá e passaram a ser concorrentes do açúcar brasileiro. Isso gerou uma crise açucareira no Brasil, porque o açúcar produzido pelos holandeses nas Antilhas era um açúcar de melhor qualidade e um preço mais acessível. Então, aos poucos, os holandeses foram ganhando o mercado europeu em detrimento do açúcar brasileiro. Infelizmente, o Nordeste entrou em crise a partir daí, por conta da concorrência do açúcar holandês produzido na América Central, na região das Antilhas, a partir do momento que eles foram expulsos. Quando os brasileiros expulsaram, acharam que eles iam voltar para a Europa, mas os holandeses foram para as Antilhas e passaram a ser concorrentes da nossa produção, gerando uma crise açucareira sem precedentes no Brasil. Forte abraço e até a próxima.